vamos começar com o assunto de carnaval, né? Não poderia deixar de ser. Teve um acontecimento envolvendo a Baby do Brasil, que é uma figura folclórica aí da música popular brasileira, né? Foi casada com o Pepeu Gomes, e se converteu aí por questões religiosas. E a Ivete Sangalo, né? A Baby Consuelo, em determinado momento, quando estava ali cruzando ali com o trio da Ivete Sangalo, falou a respeito do Apocalipse, na chegada do Apocalipse, que nós estávamos na festa do Apocalipse, e a Ivete reagiu ali dizendo que iria macetar, né, o Apocalipse, meio que achando que ali não era o momento de travar aquele debate. É um acontecimento, né, eu separei esse fato porque é um acontecimento típico da política, né, porque a política, né, divide opiniões. Então, uns vão dizer, Ivete está certa, não tem nada a ver falar de assuntos religiosos no carnaval. Outro poderá dizer, carnaval é festa, é alegria, não tem por que se falar no fim do mundo. Outros poderão dizer que a Baby está certa, porque carnaval é uma festa profana e precisamos louvar a Deus. Outros poderão dizer que o carnaval das celebridades é sem graça, é bizarro, que apenas o carnaval popular tem originalidade, enfim. Outros ainda poderão dizer que não querem se meter nesse tipo de controvérsia, vão querer se afastar desse tipo de debate por achar esse debate bizarro ou algo do tipo. Enfim, poderão existir as mais variadas opiniões, né, a respeito aí desse assunto. Então, assim, é o campo assim propício da política, né? Ou seja, quando é o campo das opiniões, né? Esse é o campo aí identificado, né, como o campo da política, o campo das opiniões. Um vai achar uma coisa, outro vai achar outra, um vai achar que o assunto é bizarro, outro vai achar que a Ivete está certa, outro vai achar que a Baby está certa, outros vão achar que não é um assunto no qual eles devam se envolver, enfim, vai ter todo tipo ali de opinião, todo tipo de divergência. Por que nós achamos interessante trazer aí no último dia de carnaval esse debate? Porque a verdade é que esse é o campo da política, né? O campo da opinião, o campo da doxa, que é a opinião em grego. E aí, vou estar trazendo aqui uma pensadora também, a Hannah Arendt, né, que ela fala, né, do distanciamento entre a filosofia e a política, né, que segundo ela ocorre lá no julgamento de Sócrates. O julgamento e a condenação de Sócrates representaram para Hannah Arendt um importante marco da cisão entre a filosofia e política. Isso porque, de acordo com a autora, né, a partir da morte de seu mestre, que Platão elabora pontos centrais no afastamento e na subordinação da política em relação à filosofia. Ou seja, assistir, né, ao processo de julgamento socrático e testemunhar o sábio sendo obliterado por opiniões irresponsáveis dos atenienses foi, para Hannah Arendt, o que culminou na ruptura entre essas duas esferas que, segundo ela, nunca mais se voltariam a estarem numa mesma sintonia, na medida que Sócrates achava que poderia se haver uma junção ali entre política e filosofia, né? Não que fossem a mesma coisa, mas uma poderia estar ali em conjunto ali com a outra, né? Para compreender, né, esse abismo, né, sinalizado por
Hannah Arendt, podemos considerar, né, três elementos aí fundamentais, né? A renúncia à prática filosófica de Sócrates, né? A filosofia socrática, né? O Sócrates vai para um outro caminho, né? E aí ela até fala dessa oposição entre Sócrates e Platão, né? Porque para Platão a filosofia, o filósofo era a mosca da praça, né? Ou seja, aquele que iria ali incomodar, aquele que iria suscitar o debate, a busca da essência, né? Da verdade, do conhecimento. E já para Platão, depois desse ter presenciado ali o julgamento e a morte de Sócrates, que acaba por tomar, né, o veneno da cicuta, ele percebe que apenas o filósofo, né, na compreensão dele, seria aquele capaz de encontrar, né, a sabedoria, né, a verdade, e o filósofo deveria ser aquele, no mundo ideal, aquele que governasse a polis, né? Então, diferentemente aí da visão de Sócrates. Então ela fala nessa renúncia à prática filosófica socrática, alteração da concepção da doxa, né, que é dessa questão da opinião, e o estabelecimento da chamada tirania da verdade platônica, segundo, né, a Hannah Arendt. Como resultado, né, direto desses três elementos, temos a consolidação de uma tradição que foi difundida ao longo do tempo nas mais diversas vertentes e formas, né, do pensamento filosófico político, né, que é essa distinção, né, entre filosofia e política. Então, assim, interessante ela ter colocado, né, essa cisão entre Sócrates e Platão, né, na medida em que, só para reforçar essa ideia, que o Sócrates considerava o filósofo que tinha que ser a mosca da praça, aquele que incomoda, questiona, aquele que, através da maiêutica, por exemplo, pode aprofundar o debate, né? A maiêutica socrática consistia no método de sucessivas perguntas pela essência das coisas. Sócrates lançava uma pergunta, o interlocutor respondia, Sócrates perguntava novamente um conceito em cima da resposta anterior e assim por diante, até se buscar a essência das coisas. No fim, a percepção que restava era de que o interlocutor que julgava conhecer algo, na verdade, nada conhecia. Então, esse é um método aí que entrou para a história, né, como método socrático. A maiêutica e a ironia era uma combinação também utilizada por Sócrates, né? O filósofo começou a perceber que a investigação irônica desestabilizava seus interlocutores, além de investigar as pessoas a responderem e arriscarem respostas que pudessem estar mais próximas da verdade, né? E para Platão, o filósofo tinha que ser o rei, aquele que governa, aquele que tem razão, o único que tem como saber o que é justo e o único que tem como saber o que é certo, né? É interessante também a gente trazer para esse debate o quê? E principalmente quando tem essas divergências de opinião, muita gente fala, pô, vou me isolar, não dá para viver em sociedade, não dá nem para falar nada, porque você já logo é criticado, você logo tem essas divergências. É uma reação normal, natural, que as pessoas assim ajam e pensam, e muitas vezes queiram se isolar, mas interessante também notar que por mais que o indivíduo, né, queira se isolar e se isole para que possa ter paz e ter uma unidade, mas não adianta o indivíduo se isolar, porque quando ele se isola, o dissenso que é
dele com o outro ou com os outros, vem para dentro dele mesmo, né? Independentemente de qualquer coisa, aonde você estiver no meio de uma no meio de outras, convive com outras pessoas ou sozinho, e principalmente sozinho, esse dissenso, essa pluralidade, essa divergência, ela virá para dentro de você. Então, não é uma solução para você fugir do debate, de uma opinião divergente, você se isolar. Porque caso isso aconteça, né, esse dissenso passará a estar dentro de você mesmo, dentro de si mesmo, né, dentro dessa pessoa que quis se isolar, que quis estar distante aí de um convívio social mais intenso, porque o dissenso estará, né, dentro dele. E assim, né, é fundamental o convívio com outro ainda que você tenha, né, que compreender essa diversidade, né, de opiniões, esse dissenso, que muitas vezes poderão advir críticas que você pode até não gostar, mas é fundamental que a gente compreenda isso. A própria riqueza da vida é a diversidade de opiniões, é sempre um exercício saber lidar com essa diversidade. Então, essa era uma mensagem que a gente acha interessante estar trazendo aqui para vocês nesse último dia de carnaval, né? E agradecer a todos vocês aí que estão aqui com a gente, acompanham o nosso trabalho, né? Agradecer esses 25 mil inscritos. Esse ano, né, o ano vai começar agora aí, né, a partir da quinta-feira, agora dessa semana, e nós vamos ter aqui muitos projetos aqui para vocês, muitas novidades, muitas músicas novas, muitas programações. Então fica com a gente aí que nós vamos ter aqui muita coisa aqui para oferecer para vocês. Em relação ainda sobre esse assunto, eu lembro daquele filme Reds, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, né? E é um filme muito interessante, quem ainda não viu, veja, né? E tem uma parte lá da Revolução Russa, que há uma divergência entre um burocrata do partido e um ativista. Ele fala, né, que e o próprio jornalista John Reed, que era um jornalista americano que cobriu, né, a Revolução Russa e escreveu o livro, né, e depois virou o filme, né, o Reds, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. E ele fala, né, a revolução é o dissenso, pessoal. Então, por mais bizarra que seja aí um debate e tal, é importante que a gente entenda aí essa diversidade aí da vida, das opiniões, e a gente saiba conviver com isso aí da melhor forma possível.